Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia e vou iniciar a gravação aqui da segunda aula de Geografia para o oitavo ano. Hoje iremos focar o tema mais da densidade demográfica, as características das populações, não só do Brasil, mas as populações a nível mundial. Selecionei uma imagem aí bem interessante da diversidade que existe nas características dos povos. Vocês estão vendo aí um aspecto mais oriental, um aspecto mais europeu, um negro, um mulato. Então, essa ideia da imagem é retratar que não existe ninguém igual a ninguém e a gente vai ter que respeitar a diferença de cada um. Essa é a ideia que a gente vai começar a debater nessa segunda aula de hoje. Um pouquinho de história. Selecionei uma imagem aí, tipo o navio negreiro, para vocês perceberem o compartimento dos navios, como é que era o transporte desses trabalhadores que eram obrigados a trabalhar de forma escrava. E eu quero que vocês prestem atenção no canto inferior esquerdo da tela aí de vocês, para as rotas marítimas, saindo aí da África para o Brasil, da África para, por exemplo, Estados Unidos. E temos, infelizmente, um período da nossa história brasileira triste, que é o período da escravidão, economicamente positiva, mas humanamente muito negativa, que não aconteceu apenas no Brasil, mas todo o continente aí americano. Coloquei uma imagem aí, retratando, por exemplo, uma minissérie chamada Raízes, que mostra aí a escravidão lá na América do Norte, uma série bem interessante, é uma dica que eu deixo para vocês assistirem, e duas imagens aí mostrando as mãos calejadas do negro trazido de forma escravizada aqui para trabalhar, acorrentado. Então, conseguindo ainda trabalhar de uma forma desumana, sem uma alimentação adequada, sem um descanso, sem um ambiente de trabalho propício para a sua saúde, até para a sua segurança. Então, tinha muita questão também do comércio de escravo, que na época era o produto mais valioso porque trazia lucro para o seu dono. Passando essa parte histórica, pulando aqui mais para a atualidade, a gente vê aí uma questão dos refugiados, por exemplo. Felizes, como a imagem está mostrando aí, conseguindo uma oportunidade de trabalho em um país que ele conseguiu chegar, adentrar, né? O refugiado, ele não sai porque ele quer, ele é obrigado, até por questão de morte, né? O perigo que você tem de morrer ou por um conflito interno, uma guerra civil, ou um desastre natural, um confronto aí que existe no seu território, e ele escolhe sair do seu território, pode ser uma crise política, uma crise econômica, um desastre natural. E aí eu selecionei aí uma imagem mostrando aí o prazer, o orgulho dos refugiados, mostrando a carteira de trabalho, tendo uma oportunidade aí de trabalhar no país novo que ele chegou. Falando nessa questão da migração, né, dos refugiados, da migração, transporte de pessoas, eu coloquei um mapa aí para vocês analisarem do quantitativo, onde está distribuída a população. A parte mais escura do planisfério aí é onde tem a concentração de mais pessoas, né? Então nessa questão a gente tem a China com destaque, o país com a maior população do mundo, e segundo vem a Índia. Outro destaque é o continente europeu, vocês estão aí na parte central, no canto superior, né? Parte central superior. A gente tem a costa leste dos Estados Unidos, muito povoada. O nosso litoral brasileiro. E eu queria parar um pouquinho para falar para vocês sobre o continente africano. Vocês estão vendo aí na parte central, ali perto da linha do Equador, tem ali um quantitativo muito grande da população. E logo acima tem uma parte mais branca, que é o deserto do Saara. E aí todo mundo sabe que é praticamente impossível morar lá no deserto do Saara. Então aqui foi uma análise do mapa, para vocês perceberem como é que está distribuída a população. Foco principalmente no continente europeu, certo? Mas a gente tem destaque aí da China, da Índia, da costa leste dos Estados Unidos e do Brasil, tá bom? Vamos falar agora de três conceitos. Vou falar da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de fecundidade. Começando com a taxa de natalidade. Coloquei um cálculo aí bem simples. O que seria a taxa de natalidade? É o número de nascimentos multiplicado por 1000 dividido pelo número de habitantes. Ficou difícil a matemática?
Vou clarear agora para a geografia. Taxa de natalidade nada mais é do que a quantidade de nascimentos que ocorrem em um determinado período de tempo. Pode ser, por exemplo, em um ano. Então, eu vou calcular, lógico, através da certidão de nascimento, né, nos cartórios, o governo tem esse controle, esse cálculo. Então, através dos nascimentos, a gente vai analisar, saber se a população está crescendo ou não. Eu já vou adiantar uma resposta para vocês. A população brasileira está crescendo ainda, continua crescendo, mesmo dando uma diminuída na velocidade, mas está crescendo. Um dos motivos é a evolução da medicina, da questão do tratamento, das pesquisas, do exame, do pré-natal, dos cuidados que estão tendo nessa questão da mulher que está grávida. Então está melhorando aí a questão. Pode ser um parto normal, pode até ser uma cesárea, né? A cirurgia. Então a taxa de natalidade é essa questão da quantidade de nascimentos em um determinado período de tempo que acontece em um país, uma região, tá bom? Coloquei uma imagem aí, ó, bem diferente, um casal com 5 filhos. Na atualidade, é uma imagem que você... Eita, rapaz, 5 filhos? Esse cara é corajoso. Vamos falar da próxima taxa, taxa de mortalidade. Em 1907, os gráficos que eram estudados sobre a taxa de mortalidade através de esqueletos. Vocês estão vendo aí nessa imagem que Niterói, ele praticamente dominava aí a quantidade de mortes. Aí vem Porto Alegre e outras capitais aí que vocês estão vendo aí sobre a análise da taxa de mortalidade. Fazendo um comparativo, tenta imaginar, nasce mais gente ou morre mais gente? Uma pergunta bem simples, né? Por incrível que pareça, nasce mais do que morre. Muita gente pensa que morre mais do que nasce, que a taxa de mortalidade é maior do que a natalidade. Porém, tem uma questão aí da influência da mídia, que é mais fácil vender a morte do que o nascimento, mas a gente tem um quantitativo maior de nascimentos. Nessa questão, com a evolução também da medicina, da segurança, toda a questão dos cuidados na prevenção, a gente tem uma taxa de mortalidade diminuindo. E eu até brinco nas aulas assim, dizendo que hoje tá difícil morrer de morte morrida e fácil morrer de morte matada. É uma frase para você ficar pensando aí nessa questão. Vamos falar da terceira taxa, a taxa de fecundidade. Muito simples, a imagem está mostrando aí uma mulher grávida. A taxa de fecundidade é o estudo que vai calcular a quantidade de filhos por mulher. Muita gente até confunde aí a questão de taxa de fecundidade com natalidade. Não, a taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos em um determinado período de ano, vamos dizer assim, de um ano. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher. E aí eu vou falar um pouquinho da história. Até a década de 1960, a nossa população, principalmente brasileira, era caracterizada por ser uma população rural. E na zona rural, ter uma grande quantidade de filhos é uma coisa boa para ajudar na produção lá do sítio. Então era filho funcionário, filho trabalhador, o filho mais velho de ajudar o pai nos trabalhos, na agricultura, na criação de alguns animais que requer um trabalho mais pesado. E a filha mais velha ia ajudar a mãe nos cuidados da irmãzinha mais nova. Então era comum a filha mais velha criar a irmãzinha mais nova para ajudar a mãe e no serviço doméstico também. Depois de 1960, algumas décadas depois, a urbanização foi crescendo, houve o êxodo rural, a migração do povo do sítio para a cidade, e foi se percebendo que não era mais interessante, inclusive economicamente, ter 10 filhos na cidade. Porque filho não era mais visto como funcionário, como um trabalhador, para ter produção. Tá entendendo? Então, nessa questão, na evolução e com o passar do tempo, a quantidade de filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade, foi diminuindo. Então, a gente tem aí, 1960, uma média de 6 filhos por mulher. Em 1980, a gente tem ali 4 filhos por mulher. Vamos dar um pulo para hoje? Hoje a gente tem uma taxa inferior a 2 filhos por mulher. Então, para você perceber que a quantidade de filhos está diminuindo. Tem uma consequência, tem consequências negativas, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa questão da população. A gente tem uma pirâmide etária onde a base, a parte das crianças, era muito grande e está diminuindo e está deixando mais larga a parte central, que é a parte do adulto, que é a parte onde tem a PEA,
população economicamente ativa. São os trabalhadores que, através do seu salário, vai repartir uma parte do seu salário para a Previdência Social e pagar aí os idosos. E para vocês perceberem nessas imagens a importância do estudo. Estamos aqui estudando para você se qualificar, se especializar, passar no Enem, ir para a universidade, escolher sua profissão, ter um salário bom e, consequentemente, com esse salário, o governo retirar uma parte do seu salário para a Previdência Social, conseguir pagar os aposentados, que já eu falo da parte dos aposentados. Por isso a importância de se estudar. O problema é que o estudo de qualidade não chega, não tem acesso a todo mundo. E aí, grande parte da nossa população está aí na parte do trabalho informal, do mercado informal. Que em período de crise, o governo vai ter que ter um apoio, dar um apoio para essa população. Coloquei aí uma imagem do auxílio emergencial que o governo está dando esse apoio para os trabalhadores do mercado informal que no período está passando por dificuldades. Vamos falar da parte idosa da população. Lembra que eu falei da PEA, População Economicamente Ativa, que vai, através do seu trabalho, do seu salário, sustentar toda a parte do aposentado. É normal. Eu estou trabalhando hoje, eu faço parte da PEA, e uma parte do meu salário hoje vai sustentar os aposentados. Muita gente pensa que eu vou trabalhar para pagar minha aposentadoria. Não, você vai garantir a sua aposentadoria, mas o seu trabalho hoje, seu salário, vai para a aposentadoria de hoje. Então, o que é que está acontecendo com a população, principalmente brasileira? A população está envelhecendo. A característica da população brasileira é uma característica de uma população madura. Então, a base, que é a parte da criança, ainda está larga. A gente está tendo uma taxa de natalidade alta, sim. Mas a parte adulta está aumentando e a de idosa também. Então, a gente está na parte madura. A PEA está grande, tá beleza. A gente tem de onde tirar para sustentar os aposentados. O problema é que essa parte da população adulta vai chegar na parte idosa e vai aumentar. Como a taxa aqui embaixo de natalidade vai diminuir, vai ter uma quantidade menor de PEA da população economicamente ativa. E aí o que é que vai acontecer? O governo vai ter que pagar aos aposentados e vai ter que tirar de vocês, que vão ainda entrar no mercado de trabalho. E aí, como não vai ter um quantitativo grande, vai ter que tirar um valor maior. Por isso a importância de se estudar para se qualificar e aí conseguir uma profissão com um salário bom e aí o governo tirar a sua parte e não fazer tanta falta para você. E aí essa é a dica que eu deixo para vocês. Vamos esforçar, vamos estudar, porque... Deixa eu passar a imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, para vocês entenderem. A população adulta já está se preocupando quando chegar na parte idosa e está, questão da atividade física, se preparando, se alimentando de forma mais saudável. A evolução da medicina está fazendo essa questão do check-up, né, o exame com rotineiro. Então, a população está melhorando sua condição de vida e a expectativa do Brasil está aumentando. Muita gente pensa que expectativa de vida é apenas você viver muitos anos. Não, não é isso. A expectativa de vida é você conseguir viver muitos anos, mas com qualidade de vida. Você tem que entender. Não adianta eu chegar a 80 anos e não conseguir me alimentar sozinho, tomar um banho sozinho, andar sozinho. O interessante é eu conseguir chegar, por exemplo, a 80 anos e conseguir fazer tudo que eu quero. Lógico, com as minhas limitações, mas conseguir. Então, essa é a expectativa de vida que no Brasil está aí mediano 74, subindo, 74, 76 e vai subindo, certo? Cada ano vai elevando. Isso é interessante. Outra questão, falar a questão econômica. Quem vai sustentar essa parte idosa? É a PEA do futuro, vocês. Preste atenção na dica. E outra questão, a parte mais política. Toda essa população idosa requer um cuidado diferenciado. A questão da acessibilidade, o transporte, né, a questão da tecnologia. Tem muito idoso que não tem essa questão da tecnologia, da comunicação. Então, toda a evolução que está acontecendo na questão política, na questão econômica e na questão tecnológica também, tem uma parte voltada para o idoso. Tá bom? Essa foi a dica do 8º ano. Espero que vocês tenham compreendido. Me chamo Adson Ícaro e até a próxima.